que elas surgiram de uma cultura muito mais antiga e se difundiram pelo mundo. Um dos grandes mistérios de todas as pirâmides é que elas parecem estar em todos os lugares. E parecem ter um projeto similar, têm uma geometria similar e frequentemente até o mesmo sistema de medidas. Então realmente parece que um mesmo grupo de pessoas ou seres estava construindo essas pirâmides. Nós vemos muitas similaridades em termos de composição e culturas de muito tempo atrás entre o Peru e Egito e os Olmecs do sul do México. É bem possível que os egípcios antigos e os peruanos antigos estivessem de fato conectados e que de fato tenham viajado para outros lugares, se visitado e influenciado as culturas uns dos outros. O Planalto de Gizé, Egito. Aqui, no deserto, na região do Cairo, encontra-se a Grande Pirâmide de Khufu. 4.500 anos atrás, ela era a mais alta e mais impressionante estrutura da Terra feita pelo homem. Mas exatamente como e por que a pirâmide foi construída ainda é um mistério. A Grande Pirâmide é o lugar mais maravilhoso da Terra. E quando você fica em frente a ela, você é confrontado com o grande mistério de todos os tempos. Quem construiu esse lugar? Como ele pode ter sido construído? Por que ainda está inteiro? E então, quando você entra nela, você tem a sensação de que está nas mãos de uma inteligência extraordinária. É uma estrutura que tem 146 metros de altura e que cobre 13 acres. Existem 2,5 milhões de blocos de pedra. Os mais pesados pesam 70 toneladas. Eles extraíram milhares de toneladas de granito a 800 quilômetros de distância. É uma estrutura impressionante. Para mim, a coisa mais intrigante desse projeto é a sua escala. Se você quer construir uma tumba, tudo bem, mas por que fazê-la com 146 metros de altura e por que usar 2,5 milhões de blocos de pedra com uma massa total de 6 milhões de toneladas? Os arqueólogos atuais teorizam que a Grande Pirâmide foi construída em algum momento por volta de 2500 a.C. para ser a câmara fúnebre do faraó Khufu. Mas essa teoria ainda precisa ser provada. E o debate entre vários pesquisadores sobre quem ou quais propósitos da construção da estrutura ainda continuam. É dito que a Grande Pirâmide era um túmulo para o faraó. Mas nunca foi encontrado um corpo dentro da Grande Pirâmide. Nós encontramos pirâmides na década de 50 e egiptologistas respeitados descobriram que a tumba estava selada e que o sarcófago estava intacto. E lá dentro não havia um corpo. Não havia um cadáver, não havia nem mesmo um caixão. E então, por causa disso, a ideia de que ladrões foram responsáveis por isso de alguma maneira não faz mais sentido. É preciso haver um motivo para elas estarem ali. E elas precisaram de uma tremenda quantidade de recursos. E se não para um líder reverenciado, elas devem ter tido algum benefício para a civilização que as construiu. Assim, temos toda essa controvérsia. Ninguém sabe por que os nossos ancestrais construíram pirâmides. Mas se as pirâmides de Gizé não foram feitas para os restos dos faraós mortos, então por que esses enormes monumentos foram construídos? Pode haver uma conexão entre a pirâmide de Khufu e outras pirâmides ao redor do mundo? Uma conexão que foi perdida no tempo? Ou é possível que os construtores dessas maravilhas da engenharia tiveram inspiração de outros mundos, como sugerido por teóricos do antigo astronauta? Tanto os maias quanto os egípcios têm lendas de que deuses vieram para a Terra e deram para eles instruções para construírem as pirâmides. Por exemplo, com os egípcios, o famoso deus Tote, que é conhecido como o arquiteto do universo. Foi quem, teoricamente, projetou todo o complexo de pirâmides em Gizé. Imhotep, a pessoa que foi responsável pela primeira pirâmide, na verdade diz